Bom dia, mais uma palavra abençoada para a nossa edificação. E eu trago Isaías 41, versículos 9 e 10. Tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém por essa palavra abençoada, né? E como é maravilhoso, né? A gente orar ao Senhor e obter a resposta dele, né? E eu hoje, devido às pressões, né, que eu venho, não é fácil, gente, somos humanos, né? E por mais que eu busque a Deus, por mais que eu creia, tenha relacionamento, né? Tem aquele momento realmente de quebrantamento, né? Porque é muita pressão. Eu preciso entregar o apartamento, as coisas estão desmontadas, mas infelizmente eu ainda não sei para onde eu vou, né? Porque o meu tempo não é o tempo do Senhor e eu estou aguardando no Senhor. Então, eu estou aguardando que ele abra a porta para mim, para que eu saia daqui com a minha filha. Só que não é um momento fácil, né? Não é um momento confortável. Porque, por mais que eu saiba que Deus está no controle, a pressão é muito grande, né? É a pressão do dono do apartamento, é a pressão das pessoas ao meu redor que não entendem o que eu estou vivendo em Deus. Então, também essa é uma grande dificuldade, né? Da vida cristã, porque as pessoas que estão ao nosso lado não conseguem compreender, mesmo que alguns cristãos não estão na mesma estação, foi uma coisa que eu aprendi, né? Cada um está numa estação diferente com Deus, né? E isso faz uma grande diferença, porque às vezes, na maioria das vezes, aquilo que Deus me entrega, mesmo sendo aos olhos de um outro cristão, é loucura. E é o que eu venho vivendo em Deus, né? Eu estou na total dependência do Senhor, Ele tem provido em todas as coisas na minha vida. Só que esse é um momento crucial, né? É um momento realmente do milagre para Deus abrir a porta para mim. Eu já até falei com os irmãos, né, que eu estou igual o povo que saiu do Egito e chegou de frente ao mar. E está aguardando realmente o momento do mar se abrir. Essa é a estação que eu estou vivendo hoje. Mas as pessoas ao meu redor não conseguem compreender, né? E ao orar ao Senhor, muito quebrantada agora pela manhã, desde ontem, que eu estou muito quebrantada, orando e clamando ao Senhor, né? Chorei muito. E agora pela manhã comecei a orar, quebrantada aos pés do Senhor, né? Coloquei realmente a cara no pó perante o Senhor, me humilhando perante o Senhor. E ao abrir a palavra, eu sempre oro e peço a Deus que fale comigo através da palavra, me trazendo uma direção diária. E foi essa palavra que Deus me deu. E essa é uma mensagem de encorajamento e esperança, né? É quando Deus assegura o seu povo que, apesar de qualquer dificuldade ou medo, Ele está presente, né? Ele oferece força e ajuda e o sustenta com a sua destra. Ele é o que Deus tem feito comigo, né? Não tem sido dias fáceis administrar todas essas situações, né? Que na realidade eu venho passando por esse período, né? De tratamento de Deus desde que eu saí da maternidade, que foi quando eu sofri a violência psicológica, ao ponto de eu conseguir denunciar. E aí, ao denunciar e pegar medida protetiva, eu assumi totalmente o controle da casa, as finanças e a bebê. Estando sem trabalhar desde 2022, então, gente, olha o tempo que Deus vem me provendo, vem cuidando de mim, da minha filha, né? E ele me manteve aqui, está me mantendo aqui, né? Mas eu já sei que é para eu sair, que é para me movimentar, eu já entendi. E o interessante é que mesmo em meio a todas essas pressões, apesar das pessoas, sabe, falarem que você é forte, você é uma mulher forte, eu não sou, gente. Eu não sou. A minha força vem do Senhor, sabe? É Ele que me mantém de pé. Mas eu também percebi que é um dom de Deus, né? Esse de conseguir administrar várias coisas, por exemplo, cuidar da bebê, propagar a palavra, sabe? Eu ainda crio designs também com a palavra. Então, isso não é meu, gente, isso é dom de Deus. E é aquela questão, Deus cuida de todos nós, né? Ele tem amor, tem carinho por nós. Ele está sempre presente, oferecendo segurança e conforto. E é isso que me mantém de pé. Foi isso que eu aprendi, né? Porque Deus, ele não apenas promete estar presente, mas ele também oferece o seu poder, né? Para nos fortalecer, nos auxiliar em momentos de necessidade. E eu tenho vivido isso em Deus, sabe? Quando eu me sinto fraca, é quando o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Gente, tem dia que eu vou dormir, sabe? E eu falo, meu Deus, eu muito cansada. E no outro dia, quando eu acordo, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu acordo com força, com ânimo, com vigor. Então, realmente é Deus que provê todas as coisas, né? E
essa é uma mensagem de esperança, né? E encorajamento, nos lembrando que podemos confiar em Deus em todos os momentos, pois Ele é fiel, presente e poderoso para nos ajudar, né? Então eu realmente preciso esperar e perseverar no Senhor. Ontem foi um dia muito difícil para mim, muito, por isso que eu tô muito quebrantada, né? Eu tive um dia muito difícil com a minha bebê, ela tá naquela fase, né? Vai fazer 2 aninhos. E uma fase de muita pirraça, de muito choro, de muito grito. E eu com essa questão do apartamento, como é que eu vou fazer com os móveis que já estão desmontados, eu não tenho ninguém para me ajudar. E ontem à noite Deus começou a me dar direções, sabe? E isso é tremendo. Mas em contrapartida eu recebi mensagem, né? Eu sempre, pessoas ao meu redor falando como se a primeira opção fosse colocar minha filha na creche, que aos olhos dos homens, né? É a mais óbvia. Colocar minha filha na creche e trabalhar. Só que essa não é a promessa que eu tenho de Deus, esse não é o propósito de Deus para minha vida. O propósito dele foi exatamente o oposto. Foi me tirar de 19 anos de trabalho e me colocar dentro de casa para cuidar da minha filha. Sabe? Então eu não posso simplesmente pegar minha filha e colocar na creche e procurar um trabalho. Assim eu não estarei cumprindo com aquilo que Deus o propósito de Deus na minha vida, entendeu? Então assim, as pessoas têm estações diferentes, sabe? Cada um tem a sua estação em Deus. E a estação que eu estou vivendo hoje é uma estação para estar dentro de casa, cuidando da minha bebê, na total dependência de Deus. É fácil? Não é, gente, não é. É momento de dor, é um momento de realmente de renúncia, é um momento de humilhar mesmo perante o Senhor, é um momento de entrega. Mas é a questão da obediência. Eu optei. Quando eu entreguei minha vida ao Senhor, quando eu falei, Senhor, eis-me aqui, eu falei para Ele, Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor mandar, determinar e direcionar. E é o que eu estou fazendo, é o que eu estou vivendo. Então, as pessoas ao meu redor não conseguem entender. E a gente ainda tem que, sabe, ter discernimento para enfrentar e entender as discriminações das pessoas, as opiniões, sabe? Porque a todo momento, todo mundo que chega na minha beira fala a mesma coisa. Você já pensou em colocar ela na creche, procurar um trabalho? Então, sabe, é pela força realmente de Deus, é pela misericórdia de Deus que a gente precisa perseverar para conseguir cumprir com o propósito que Deus tem para nós. E o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Foi uma das respostas que Deus me deu agora também pela manhã, através de uma musiquinha infantil, né, falando exatamente isso, que o nosso tempo não é o tempo de Deus, e o tempo dele é o tempo certo. Então eu entendi que eu só vou sair desse apartamento, independente do proprietário estar cobrando, independente, sabe, Deus já ter dado a palavra que eu vou desocupar, eu só vou sair daqui quando Deus realmente abrir a porta. E essa porta não vai ser no meu tempo, vai ser no tempo dele. Então eu entendi que ainda é tempo de perseverar aqui. E nesse momento eu peço aos irmãos que tirem um tempinho que puderem. Ore por mim, pela minha filha, porque não tem para mim algo mais valioso, não é ouro nem prata. Não tem tempo, algo mais valioso do que oração. Então eu conto com o carinho e o amor de cada irmão ao qual esse vídeo chegar. Que orem por mim e pela minha Maria Esther. Porque nós vamos sim perseverar em fé, nós vamos sim perseverar em Deus, nós vamos sim cumprir com o propósito que Deus nos entregou. O meu, de cuidar da minha filha, de educá-la no caminho e preceitos do Senhor, sabe? De cumprir com a obra do Senhor na minha vida, junto com a minha bebê, para que ela já cresça aprendendo a fazer a obra do Senhor, para que ela já cresça nos caminhos e preceitos do Senhor, porque todos nós sabemos que o exemplo arrasta, e eu entendi em Deus que é isso que Ele quer de mim, que eu crie a minha filha na obra, ensinando para ela, mostrando para ela como é a obra do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, que Deus nos abençoe, proteja e guarde, que em nome de Jesus possamos ter um dia abençoado, cheio da Tua presença. Que o Senhor, ó Deus, nos guarde, livrando-nos de todo mal, dando-nos discernimento para que nós possamos continuar, ó Deus, segundo a Tua direção, segundo a Tua vontade, cumprindo com aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.